Hoje nós vamos conversar sobre os instintivos. Oi, Elvio. Solicita para entrar, que assim que der na hora certa, aí eu te chamo. Pronto, deu certo. Oi, Jéssica, Andréa. Andréa, pode solicitar que na hora do 1 eu te chamo. Oi, Lu. Tudo bom, Luzinha? Como é que você tá? Marisa, boa noite, gente. Vou colocar aqui o assunto de hoje, vou fixar. Que são os instintivos. Instintivos. Os números 8, 9 e 1. Os 8 já estão marcando presença. Também, lindona, tô com saudade. Apareceu o título, sumiu. Pronto. Fixado. Bom, pessoal, boa noite. Antes de chamar o tipo 8, que nós vamos começar hoje com o outro. Só tem 8 hoje na live. Olha aí a Mariana. Os ex-8. Essa Manuela, você está famosa, viu? Os ex-8 também estão marcando presença. Bom, pessoal, boa noite. Enquanto o pessoal chega, eu vou passando alguns recados para vocês. Eu tô tão feliz com os comentários, as mensagens que eu estou recebendo dessa maratona dessas lives, né, que nós fizemos essa semana. Hoje, infelizmente, é a última. Que nós decidimos que, sem ser na próxima semana, na outra, nós vamos fazer uma outra maratona, né? Hoje a gente vai convidar outros peritos, porém nós vamos convidar agora com foco nos instintos, certo? Que é uma outra coisa que eu não vou me aprofundar hoje. Tem uns vídeos meus falando sobre isso, mas eu vou trazer tanto as pessoas que se identificam com os instintos num caráter dominante como em um caráter reprimido, certo? Próxima semana eu não vou poder estar aqui com vocês porque eu vou estar ministrando à noite o módulo 2. O que é o módulo 2? O módulo 2, gente, é para quem já sabe qual é a sua tipologia, já fez comigo ou com algum outro professor. Júlia, eu já sei que eu sou tipo 8. Ok, o que é que eu faço com isso agora? Que aí é justamente as estratégias de caminhos de desenvolvimento, que para quem já tem uma certa noção, sabe que são as asas e as flechas. Então a turma já está fechada, se eu não me engano são 12 pessoas já. Mas quem quiser fazer, né, eu não sei, o módulo 2 eu não sei quando é que eu vou realmente fazer novamente. Então, quem tiver interesse, que já souber qual é a sua tipologia, me manda um direct que ainda dá tempo de fazer a inscrição. A gente vai começar segunda-feira, então é importante que você faça logo, certo? Em relação ao módulo 1, nós vamos ter em junho 8, 9, 10 e 11, vai ser online e ao vivo comigo. E vai ser para quem ainda não sabe a sua tipologia. Oi, Fábio, Roberta, Maiana. Oi, Najara. Tá certo? Então, assim, hoje nós vamos conversar sobre os instintivos, tá? Eu sou suspeita. Jo, boa noite. A Jo é a nossa perita do tipo 9. É só você enviar a solicitação que eu te falei e aguardar, que na hora certa eu te chamo, tá bom? Mas antes de te chamar, eu te aviso. Só me manda uma mensagem se deu certo. Oi, Rafa, tudo bom? Como é que você tá? Então vamos lá, gente, deu certo. Pronto, os 3 peritos já solicitaram, agora vocês aguardem que na hora de vocês eu convido, tá? Bom, gente, então vamos começar. Só temos 1 hora e os instintivos geralmente eles são um pouquinho polêmicos, né? Porque são tipologias muito enérgicas, são pessoas que, diferentemente dos emocionais, que têm uma energia voltada dominante para o centro emocional e para os mentais que têm uma energia forte para o mental, os instintivos, o nome próprio já diz, eles são extremamente instintivos e extremamente práticos, certo? Lógico que cada um do seu jeitinho. Nós vamos estudar hoje o 8,
o 9 e o 1. Menina, eu tô assustada, viu, Elvio? Eu tô assustada com o número de 8 que tá entrando. Ó, coisa boa, né? Oi, Natália, tudo bom? A Natália é 8 também. Vai ser muito bom. A Lu. Então, assim, a emoção dos emocionais que nós estudamos ontem é voltada para uma necessidade de confirmação do outro, de conexão do outro e uma questão com abandono e com rejeição. Os mentais, nós vimos na segunda-feira que a emoção central é uma questão com o medo, tá? E hoje nós vamos, o Fábio também é 8, menino, só tem 8 hoje. Os instintivos, gente, eles têm uma relação especial com a raiva, tá? Talvez por isso que eles sejam tão polêmicos. E aí, assim, cada um reage de uma forma diferente, certo? O tipo 8 não tinha como ser diferente, né, Elvio? Então, nós vamos conhecer como é que o 8 lida com a raiva, como é que o 9 lida com a raiva e como é que o 1 lida com raiva, entre outras características que nós pontuamos aqui para apresentar para vocês. Ok? Então eu vou chamar aqui o Elvio, que ele é o nosso perito do tipo 8. Só uma coisa, eu fui ver aqui as solicitações e você não está. Eu vou te pedir para você sair da live, entrar de novo e quando aparecer essa mensagem, aí você solicita novamente, tá bom? Boa noite, Elvio. Tá ouvindo? Deu certo? Tá me ouvindo, Júlio? Pronto, tá ótimo. Tá ouvindo bem? Tá tudo ótimo. Então, primeiro eu queria... O AirPod que deu tilt. Deu tilt, o meu também aqui eu não tava achando, mas Tô deu bonito? certo. Tô bonito? A Manu tá dizendo aqui que tá. Gente, então vamos nós. O Elvio é o nosso perito do tipo 8. E aí, Elvio, a primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são os benefícios, as vantagens e as dificuldades que você colhe na sua vida de ter essa energia instintiva e prática dominante. Não é que o tipo 8 não pense e não sinta, mas a energia instintiva realmente é a mais forte. Como é que é isso pra ti? Júlia, ser tipo 8, na verdade eu me descobri tipo 8 quando eu fiz a formação contigo no Enneagrama, né? Uhum. Ainda sofrendo algum tipo de resistência por sua parte, né? Que de vez em quando você dizia que me via no tipo 8, mas tinha lá algumas incertezas sobre a tipologia, mas eu nunca tive dúvida sobre isso, né? Você sabe disso. Uhum. Ser tipo 8, Júlia, é muito desafiador, né? Porque, assim, realmente é muita energia envolvida com tudo, né? Ao mesmo tempo que a gente é sinônimo de muita de solução para tudo, em todos os contextos nos quais a gente é inserido na vida, a gente é visto muito como solução de tudo, a gente também é muito mal interpretado muitas vezes, né? Por conta da forma que a gente repassa essa energia, né? Então, assim, é desafiador. Eu acho que, numa palavra só, se a gente tentar resumir o que é ser tipo 8, eu acho que eu poderia dizer que é bem desafiador, de fato. Tá. E ele adora desafios, né? O tipo 8. Então, tá Pouquinho, tudo né? certo, Pouquinho, né? Mas me fala uma coisa, assim, o que é que você acha de vantagem, né? Por exemplo, o Fábio aqui, que é tipo 8, ele tá dizendo que as desvantagens é achar que está sempre numa guerra e avaliando seus possíveis adversários, né? Enfim, na tua visão, o que é que você acha que agrega em ter essa energia muito prática, resolutiva, de ação, e o que é que te prejudica? Júlia, esse dom que a gente tem de liderança, principalmente, que eu acho que é uma das principais características do tipo 8, né? Você tem eu acho que é um dom mesmo, porque essa história de construir um líder, eu acho que isso é muito... Eu não acredito muito nessa história que você consegue construir um líder, não. Ou você vem já com essa aptidão de liderança, ou você, de fato, você pode pelejar e fazer 1000 cursos, assim, ou você tem isso na sua personalidade ou não tem, certo? Eu acho assim, que essa questão da liderança, que é um dos principais atributos do tipo 8, esse dom que a gente tem, ele nos favorece muito em nossas vidas, né? Eu trabalho numa organização, você sabe que eu sou advogado, trabalho numa organização privada há bastante tempo, né? E sou gestor de equipe, né? Sou diretor do escritório, e assim, lido com muita gente o tempo inteiro, né? E eu não vejo uma atividade tão complexa que é a que eu exerço,
uma pessoa com um perfil diferente do meu, entendeu? Uhum. Pelos desafios que são colocados diariamente, pela forma de encarar situações, né? Aí eu falo no contexto geral, encarar as relações pessoais, encarar os formatos em que a organização é constituída, a questão de metas, a questão de prestar um bom serviço ao cliente, a questão de você ter que estar dando feedback para as pessoas, ter que estar dando resultado, ter que estar sempre se aprimorando para ser destaque naquilo que você se propõe a fazer, para fazer com primor, fazer com qualidade, né? Isso às vezes é muito cansativo, porque assim, a gente, pelo menos, me exige bastante em tudo que eu vou fazer, certo? Ou sai com muito primor, ou não sai. E aí é um dos momentos onde surge a minha primeira indignação com as pessoas. É assim, como eu acho, pelo menos, que eu sou esse espelho, né? Como tudo que eu entrego, eu procuro entregar com muita maestria, com muito primor, eu espero que as pessoas, pelo menos aquelas pessoas que eu lidero, que elas façam a mesma coisa, né? Muitas vezes, quando eu me deparo com esse tipo de situação, onde o trabalho vem mal executado, eu digo, puxa vida, se eu fosse um líder que não tivesse nem aí para nada, que fizesse as coisas bem mais ou menos, de meia boca, como se diz, o pessoal tinha até o direito de fazer igual, né? Mas ninguém vê isso. Pelo contrário, me vê como uma pessoa muito exigente, muito rigoroso, muito detalhista, né? E assim, aí começa o sofrimento, né? Porque você... Pronto, e que sofrimento é esse? É um sofrimento físico que realmente gera cansaço? Qual é a Júlia, parte ruim? vem logo a impaciência, né? Vem logo a impaciência, né? Essa impaciência eu já tratei bastante na minha vida, né? Já fiz várias formações aí para tentar não colocar tanta energia, ser menos reativo, né? Porque essa questão da reatividade ela é muito inerente à personalidade do tipo 8, né? Você reage de forma muito fácil, muito rápido, né? Às vezes até desproporcional, né? Mas muitas vezes até o problema nem aconteceu. Olha como é maluco isso. O problema nem aconteceu. Mas só a possibilidade do problema ter acontecido já me traz uma raiva gigante com essa história. Entendeu? Entendi. Tá. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá comentando, porque tem muito 8 hoje aqui na turma. Por exemplo, o Fábio falando, né? É cansativa a constante necessidade do controle no foco do poder. Aí sim, embora que é o tema central, né, Fábio? Assim, e aí fala um pouquinho sobre isso, essa questão do controle, do poder, como é que é isso para você, pessoalmente? Embora eu acredito que eu consiga delegar bem, certo? Mas eu acho que eu nunca consegui, até hoje na minha vida, delegar 100%, nada, certo? Por quê? Saberia explicar por quê pra gente? Controle, né? Não é que eu não confio nas pessoas, mas eu acho que tem que passar pelo meu crivo para eu saber se o negócio está ok ou não ok, entendeu? Uhum. Se eu pedir, eu vou dar um exemplo aqui na minha vida do dia a dia. Se eu pedir um relatório a um liderado meu, certo? A um funcionário meu, se eu pedir um relatório para eu passar para um cliente, para passar para alguém que me pediu, sei lá, eu não me encorajo a enviar esse relatório, por exemplo, sempre, qualquer atividade que seja, sem passar por mim antes, para eu dar aquela última olhada se está tudo ok, sabe? É o controle, né? Que é bem inerente mesmo da personalidade. Certo. Os 8 aqui estão todos concordando, pelo que eu tô vendo. Não que eu não confie, né? Não que eu não confie, mas é melhor ver antes. É isso mesmo, é melhor ver. Entendi. Também sou super impaciente, né? E falar nessa impaciência, Elvio, fala pra gente como é que é a tua relação, que é a emoção central da tríade 891, como é que é a tua relação com a raiva? Então, Júlia. Então, né? Sou raivoso, né? Já melhorei bastante, né? Acho que o tempo, a maturidade, né, faz você passar a ter algumas posturas diferentes, né? Assim, os percalços que a gente tem durante a vida nos ensinam muita coisa, né? Digamos assim, já fui bem mais raivoso, mas realmente fico com raiva muito fácil, me indigno muito fácil, certo? Eu acho que isso tem uma relação direta com a questão do senso de justiça, porque assim, o que a Manu disse aí, nunca tive.
quando eu me deparo com qualquer situação de injustiça, por exemplo, certo? Vem uma raiva instantânea, eu não sei te explicar porque isso. Tem vários aqui episódios que eu posso te contar. Eu cheguei no hospital uma vez com a minha mãe, idosa, para ser atendida, e aí a atendente lá naquela, né, aquela antipatia que é bem inerente a atendente de hospital, né? E lá naquela, enfim, eu falei uma vez, falei duas, falei que a minha mãe estava meio febril, tal. Aí quando eu olhei assim para a parede, a moça era o destaque do mês. Aí eu digo, criatura, vem cá, como é que tu foi o destaque do mês e tem esse atendimento show desse jeito, sabe? Então, assim, não era porque era minha mãe. Eu me deparei um dia na Vigília de Távora, uma mulher estacionou na vaga de idoso, de deficiente físico, e saiu. Mas quando eu vi aquilo, eu digo, senhora, é de deficiente aí. Aí ela, não, eu vou ali bem rapidinho. Eu disse, não, rapidinho não, porque nesse rapidinho pode chegar um deficiente físico. Ele vai estacionar onde? Né? Então, esse sentimento de justiça, ele vem junto com a raiva, sabe? Eu não sei explicar. É uma raiva boa, não é uma raiva ruim, não. Tá, aí deixa eu explicar para o pessoal o que é isso no 8. O que é? Gente, o tipo 8, essa questão com a injustiça, ela não é do 8, ela é da tríade. A questão é, como o 8 ele é uma energia da raiva para fora, então geralmente ela é mais vista no tipo 8 do que no tipo 9, por exemplo. Até porque o tipo 8, ele age com essa injustiça. Um 9 talvez ficaria muito incomodado, mas não iria comprar um conflito, entende? Então, essa energia do 8 é muito voltada para as injustiças e ele se coloca meio que num papel de justiceiro, né? E aí tem todo um perfil que não dá para aprofundar aqui, mas de que ele espera a vingança, nem que seja a vingança divina, porque Deus é justo, enfim. Mas a justiça é um tema da tríade, mas no 8 realmente é muito forte. Agora, o que ele acaba se perdendo, pessoal, é porque como ele se conecta muito com a raiva, e é uma raiva que ele não tem muito filtro, é uma raiva que vai para fora, então ele acaba tendo muitos problemas de relacionamento, muitos problemas de inteligência emocional nesse sentido da reatividade. A forma que ele vai defender o que ele acha justo é o diferente, é o que vai diferenciar de ter relações saudáveis ou não, tá? E aí, Júlia, vem um problema aí que às vezes a gente acha que a gente está sendo apenas mal interpretado, né? É aquela ideia do que você está passando, da mensagem que você está passando. Você muitas vezes não tem nem a intenção de estar magoando ninguém, de estar querendo ser grosseiro ou algo do tipo, né? Mas eu acho até assim, o fato de você falar de forma mais austera, eu sei que eu tenho uma personalidade forte, isso é fato. Eu sei que a minha forma de falar é muito incisiva, eu sou muito austero quando eu falo, tá? E muitas vezes, assim, isso pode chegar para o receptor como uma arrogância, como uma grosseria, né? Mas muitas vezes nem é. Na verdade, o que está internalizado não era isso, não era uma mensagem de grosseria nem de arrogância, né? É a forma que o tipo 8 se comunica, né? A forma que o tipo 8, que ele dá motivos para as pessoas acharem isso dele. Entende? E existe uma coisa que é o mecanismo de defesa de cada tipologia. E a do 8 é a negação. Então, muitas vezes ele nega. Eu não fui grosso, eu fui firme. Eu não fui grosseiro. Eu lhe dei um feedback. Você que não está tendo estrutura para ouvir o que eu tenho para falar, está se fazendo de fraquinho. Então, ele tende a acreditar que a gente só vai sobreviver se a gente for forte. Então, se eu quero ser forte e eu te amo, eu vou querer que você seja forte. Então, pare de frescura e encare a realidade. Então, ele acaba tendo uma postura muito dura e acaba atropelando. É o que eu mais escuto dos 8, né? Assim, Júlia, eu atropelo as pessoas, né? As pessoas acham que eu passo por cima delas, dos sentimentos delas, das fragilidades, porque ele faz isso com ele. Ele não vai fazer isso com as pessoas, né? E a gente, assim, Júlia, o tipo 8 é muito prático, né? Ele é muito prático, não tem muita história não tem muito mimimi, né? Não tem. Tem até umas pessoas que reclamam que, quando você está com teus problemas, eu tenho que te escutar e tal, mas quando eu precisei de você, você não esteve lá. Porque, assim, realmente o tipo 8 ele é muito prático com tudo que faz, né? Além das minhas milhares de atribuições que eu tenho no escritório, na minha vida pessoal, eu ainda sou síndico também do prédio, né? E foi muito engraçado nesse momento de pandemia aqui. Eu acho que antes mesmo de se pensar em lockdown, aqui, se pensar em qualquer coisa de restrição, eu já elaborei um verdadeiro arrazoado, um protocolo de segurança aqui para o condomínio, né?
que todo mundo aprovou. Graças a Deus, sou muito querido aqui no condomínio por todos. E todo mundo aprovou. E, assim, essa praticidade do tipo 8 faz as coisas acontecerem, né? Às vezes, eu não sei nem se assim, rapaz, será que eu estou pegando muito pesada? A Lara, inclusive, que é a minha sócia lá no escritório, a Lara, Deus me defende de morar no teu prédio, porque tu é muito rigoroso, tu é muito isso, aquilo. Mas, às vezes, não é o rigor, é a praticidade, e, assim, buscando evitar até um mal maior, por exemplo, certo? Eu lembro que, nas 2 semanas, quando apareceu o primeiro caso de Covid aqui no condomínio, eu imediatamente criei um protocolo, assim, e joguei no grupo, né? O protocolo era: o morador que está infectado, ele só pode descer ele não pode utilizar os elevadores sociais, só pode usar um elevador de serviço. Ele tem que descer se ele precisar descer, tem que estar de máscara. Se ele for descer, ele tem que avisar na portaria antes, para depois a zeladoria imediatamente já desinfectar. Enfim, eu criei todo um protocolo, certo? E joguei no grupo. Eu digo, então, aí proibi visita, inclusive, né? Proibi, porque o síndico ele passou a ter algumas atribuições nesse momento. Não tem nem legislação para isso, não, mas o síndico passou realmente a ter algum tipo de autoridade extra dentro do condomínio nesse momento de pandemia. E aí coloquei até essa questão de proibir visita, porque assim, a unidade não pode estar recebendo visita porque é trânsito, é vetor de transmissão desse vírus. O que a gente está preservando aqui, o Elfa Ministro da Saúde, a Amanda está dizendo, o que a gente está preservando aqui é a coletividade, né? E aí, quando eu joguei no grupo, rapaz, foi um negócio assim, ó, unânime. Todo mundo gostou bastante do regramento, sabe? Ninguém deu nenhum tipo de... ofereceu nenhum tipo de resistência. Mas e aí tu usa a tua força para fazer a coisa acontecer. Para fazer né? acontecer. A Mariana, que também é tipo 8, tá falando aqui, né? Sim, a gente vive magoando sem querer as pessoas que são muito frágeis, né? Então é o olhar de que as pessoas são mais frágeis e ficam magoadas. E a Neide, essa negação é muito presente mesmo, né? A Cris falando, eu não fui grosso, mas o interlocutor acaba saindo chorando. É mais ou menos isso que acontece com as comunicações e relacionamentos dos 8. O tipo 8 ele tem que ter muito cuidado na hora que ele dá um feedback. Eu digo isso pela minha experiência lá no escritório com feedbacks, né? Esse meu feedback, porque eu acho que o feedback é uma coisa... Lá no início eu disse, líder, você não consegue criar um líder. Você tem o dom de ser líder, você nasce com esse dom. A minha opinião. Não concordo. A minha opinião. Okay. Eu acho, enfim, é o que eu acredito. Mas, por exemplo, algumas posturas você consegue aprimorar durante a vida, né? Por exemplo, a prática de dar um feedback. Feedback você pode aprimorar, você pode ir lá para um checklist e você ficar adstrito àquele checklist e dá tudo certo, né? E você aprende primeiro, joga primeiro os pontos positivos, enaltece, depois vem a chibatada, mas enfim, dá certo, né? Você consegue fazer. A Germana Lopes falando, ele fala e já lê os comentários e já comenta. Pois é, né? A live, eu sou a moderadora, mas o 8 é eu já disse a ela ontem, ela me convidou, ela me delimitasse tempo. Hoje, podia ser só tipo 8 hoje. Aí eu até brinquei assim, a live nem começou e você já está querendo controlar, né? Então isso é muito padrão do 8, né? Só que às vezes pesa, né, Welber? Pesa ficar com controle de tudo e ser o pilar da família, do trabalho, o pilar de tudo, né? E o 8 precisa se permitir um pouco também a entregar e sair do controle, né? Bom, gente, e só para fechar, que a gente... Para fechar, não. Peraí, tá um negócio... Posso aqui o negócio. Ó. Não, tem outras pessoas para a gente conversar. Então, assim, só para fechar, gente, o 8, até porque quando vocês forem entender flecha, vocês vão ver que ele tem flecha em 2 e ele tem uma abertura de coração muito grande, né? Agora, realmente, como o Elvio falou, precisa ser feito um trabalho de inteligência emocional. Agora, uma energia prática, uma energia de construir muitas coisas. É realmente só ajustar essa questão da raiva, que é uma raiva para fora, que é muito forte por ele ser instintivo. O Geraldinho fez uma pergunta interessante da diferença do 8 para o 3. Do Eneagrama são pessoas muito fortes e que têm a capacidade de construir muitas coisas, só que por motivações diferentes. O 8, a busca dele é mais o poder e a força, né? E o controle. O 3 é mais a imagem, né? A aceitação de que eu performei e isso garantindo meio que a aprovação das pessoas, tá? Mas na prática eles atuam muito parecidos e é bem delicado diferenciar. Porque realmente são pessoas assim que constroem impérios na vida, no trabalho, né? Enfim.
Ok? Welby, muitíssimo obrigada. Fique aí que agora você vai ver o tipo que é a sua asa, que é a que vai lhe dar paz, que é o tipo 9. Tá bom? Fica aí uma Obrigado. das suas dúvidas. Valeu, Tchau, beijo. obrigada a você. Beijão. Tchau. Deixa eu ver se a Jo... Vai, fecha que eu vou ver aqui a Jo. Bom, pessoal, o 8 realmente, ele tem essa personalidade forte, já chega, né, controlando e ditando como é que as regras vão ser. E é uma energia bacana, né? Uma energia que ajuda muito na vida, né? Mas agora nós vamos conhecer com a Jo, que também é psicóloga, que fez formação comigo em São Paulo, né, Jo? Saudade, tão feliz Isso. que deu certo, né? Beijo, E meu ela, abraço. linda. E ela, como eu, né, também se identifica com a tipologia 9. E aí é uma conexão com a raiva também, só que é uma conexão diferente. Eu sempre dou o exemplo, Jo, assim, da bexiga, né? De uma bola de Sim. soprar. O 8 tá aqui com a bola de soprar, quando a raiva vem, ele faz o quê? Uou, ele estoura. E aí ele briga, ele grita, ele faz o que tem que ser feito na cabeça dele, Sim. né? O 9 já tem uma relação diferente com essa raiva. O que é que ele faz? Ele se desconecta. Ele Sim. quer a paz. A motivação do 8 é poder. A motivação do 9 é a paz. Então, essa bola, ela sai voando, né? A bola da raiva sai voando, sai... Ele não quero nem me conectar com isso, né? Então, fala Isso um pouquinho mesmo. pra gente qual é a vantagem de ter essa energia instintiva, porque nós temos essa energia prática, só que o que diferencia é que para as nossas coisas, a gente não tem essa praticidade, né? Agora, se é para o outro, por uma causa, pode contar com a minha energia prática igual a um 8. Mas para as minhas, eu narcotizo, que a gente chama, né? Fala um pouquinho pra gente como é que é isso pra ti, como é que você se descobriu enquanto 9, enfim, para o pessoal entender essa motivação da paz. Tá. Primeiro, boa noite. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Muita paz para todo mundo. Exatamente. Com paz dá tudo certo, né, Jo? Tudo certo. A gente encontra caminhos, né? Mas assim, no princípio, quando eu comecei a estudar o Enneagrama, por volta de uns 6 anos atrás, eu imaginava que eu era tipo 2. Porque a coisa do ajudar, né, promover o bem-estar do grupo, sempre foi muito forte em mim. Mas eu detectei assim que ao estar em grupo, né, ou grupo familiar, ou grupo de trabalho, meu foco principal sempre foi ter um tipo de atitude, de ação que pudesse promover conciliação, né? Então, eu sou psicóloga clínica há um tempo já, 22 anos, e já trabalho, né, muito na área clínica, na área da saúde, sempre com equipes multidisciplinares e sempre muito perto de coisas que dão certo e também de conflitos. Aquele conflito que pega o grupo e não deixa o grupo caminhar. Então, eu sempre me movimentei, né, Júlia, na direção de promover, facilitar coisas para o grupo de forma que as pessoas pudessem se reconciliar, né, encontrar um objetivo comum. Zero conflito, né? Zero conflito. Então, nesse sentido, quando você fala da energia instintiva, eu fiquei pensando sobre isso, né, hoje durante o dia. Quando a gente ouve falar de energia instintiva, a impressão que dá é que os instintivos, isso sugere o quê? São irracionais. Bateu a emoção, veio a emoção, a pessoa vai para a ação. E assim, essa emoção, às vezes ela não passa por muito filtro mesmo não, em alguns momentos, né? Mas a energia instintiva, eu sinto ela muito no corpo. Então eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou no ambiente, né, eu me sinto bastante sensível para captar a energia do ambiente. Então, um exemplo bem pontual. Por muitos anos eu fiz um trabalho de atendimento domiciliário, né, em programas de home care, então atendendo doente crônico, doente terminal, dando acolhimento para os familiares.
eu chegava na casa e sentia a energia daquela casa, né? Nossa, que ambiente leve, tem uma coisa boa aqui, o trabalho fluía. Já em outras casas, parecia que o ambiente era pesado, mas eu não tinha ferramenta concreta para explicar isso. Mas eu sentia no meu corpo. Quando aquela família estava em conflito, né? Brigando, embora havia lá alguém doente, precisando muito de ajuda, eu sentia a minha energia cair. Então, chegava no final do dia, ou no final daquele atendimento, eu sentia aquele peso e aquela coisa apertando aqui, né? Da mesma forma, quando vem a raiva, se você me perguntar onde é que você sente a raiva no teu corpo, é nessa região, né? Ela vem muito forte nessa região. Assim como também as boas sensações, né, de leveza, de paz, parece que abre a respiração. Parece que você sente até uma brisa circulando aqui, né, do coração para fora. Então eu fui percebendo isso em mim, mas quando você fala da questão, você falou no início, né, da questão da raiva, quando o 9 sente raiva, ele não estoura como tipo 8, né, não introjeta como tipo 1 que você vai falar, mas ele se desconecta. Não quero sentir raiva, né? Não quero sentir raiva. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho, né, o trabalho interior, com a ferramenta do Eneagrama, o meu trabalho interior, porque eu também mereço cuidados, né? Uma vida toda só. Pro 9, descobrir desafio isso, muito, né? muito grande, muito grande. Então, quando eu comecei o meu trabalho interno, esse mergulho, né, no Eneagrama, que me ajudou e ajuda muito, e o professor me perguntou assim, como que é a sua raiva? Eu falei, raiva? Eu não tenho raiva de nada assim, eu não sinto raiva, eu sinto gratidão, eu tenho fé. E eu não consegui identificar em mim a raiva. Mas o 9, assim, ele tem raiva, mas é uma coisa muito elegante, né? Bem disfarçada. Aí só te interrompendo, vocês notem, pessoal, assim, a diferença da energia, né? A Germana tá colocando, o 8 era uma energia mais agoniada, né? O 9 é uma energia mais tranquila, né? E é justamente isso, porque a raiva é uma energia muito, embora a gente coloque a raiva numa posição de vilã, né? Na nossa cultura, não sinta raiva, é proibido, é feio, é errado, mas a raiva sendo utilizada a nosso favor, ela nos dá uma energia de ação. Agora, o 8 tem isso, só que ele tem em excesso. O 9, ele já tem isso reprimido. Então, nem 8, nem 80. O 9, como ele não se conecta com a raiva, muitas vezes ele perde o movimento. E a raiva, gente, para que a raiva é importante? Se eu estou irritada com a minha amizade com a Jo, isso me faz ir até a Jo e colocar limites. Agora, eu posso chegar na Jo e gritar e ofendê-la. Como eu posso dizer, Jo, vamos conversar? Não estou gostando. Assim eu não quero. Colocar bordas, colocar limites, mudar situações, né? Adaptações em relacionamentos, enfim, tudo na nossa vida. Então, é muito importante a gente sentir essa diferença da raiva, né? E quando você fala que o 9 ele sente uma raiva elegante, eu lembro que por muito tempo na minha vida, para quem não sabe, eu me identifico com a tipologia 9 também, eu dizia, não é raiva, é um abuso, assim, peguei um abusozinho, assim, aí... com muito trabalho interior que nós fizemos juntos. Aí hoje, assim, sou super familiarizada com a raiva. Eu já passei muita vergonha porque senti raiva, né? E a gente vai aprendendo a sentir essa raiva, porque depois de adulta, porque é uma coisa nova, né? E é que nem o bebê que tá engatinhando e que cobram que ele corra, né? Então, eu atropelei muito, né? Com essa raiva. Sim. Oh, pode falar. Eu descobri algo bem importante quando eu me permiti, quando eu admiti, né, me autorizei a sentir raiva e mostrar isso. Só que era um medo, porque a impressão, poucas vezes assim na minha vida, que eu mostrei a raiva e foi uma coisa bem feia, né? Eu sei que é segredo, que a gente vai conversar aqui entre nós, mas quando eu estava no colegial, porque na minha época era colegial, hoje é o ensino médio, né? Eu fui injustamente expulsa da sala de aula
O professor estava dando um sermão na galera lá que estava fazendo a maior bagunça, época quase de vestibular, e eu querendo assistir a aula, né, e ficar ali concentrada, e já estava brava, com raiva de toda vez ele chegar para dar aula e dar o sermão e a gente perder tempo, era vestibular, né? Aí eu muito despretensiosamente abri um jornal assim e comecei a ler. Isso para o professor foi um desaforo imenso. Ele deu um escândalo, aí ele me pôs para fora da sala, me deu uma suspensão de 3 dias e eu tomei 3 zeros, porque tinha 3 provas. E aí aquilo cresceu, né? Eu não tinha ideia, não sabia nem quem eu era direito, quanto mais o que era o eneagrama. Mas um dia aquela raiva cresceu, cresceu, foi vindo, vindo. Um dia eu fui para a escola bem mais cedo, sabia qual era o carro do professor, né? E fiz uma coisa muito feia, sem ninguém ver, não tinha ninguém na rua. Eu peguei um prego e risquei o carro do professor. Qual era a tua idade, Jô? Qual era a tua idade? Ah, Era colégio, né? Devia ter o quê? 16, colégio, 17 por anos? aí, sim, por aí. E risquei o carro e furei os 4 pneus do carro. Aí a gente vê a raiva, né, gente? Né? Então, assim, atuei a raiva, foi uma atuação pesada, né? Que depois eu demorei tempo para digerir isso, a culpa veio muita coisa, mas é para exemplificar, enfim. Eu já perdoei o professor, me perdoei. Um dia bem mais lá na frente, que eu comprei um carro zero lindo, quando cheguei para pegar o carro tinha um riscão no carro, falei, a dívida tá paga. Tá. Tá tudo certo. O universo pagou, né? Obrigado, Deus, pelo recado, eu aceito, agora a conta ficou fechada, né? Mas Perfeito. assim... E aí é por isso, né, Jô, que a gente fala que a raiva do 8 é como se fosse um vulcão adormecido, né? O 8, do 9. O 8, talvez, ele grite 3 vezes ao dia. O 9 talvez grite 3 vezes ao ano. Eu conheço pessoas com mais de 40 anos que se identificam com 9 que nunca sentiram raiva ou não reconhecem essa emoção. Então, quando a raiva vem, gente, é uma raiva acumulada, né? É uma raiva que o vulcão acorda. Eu conheço histórias de 9 calminhos que bateram em alguém, por aí vai, né? Sim. E agora eu conheço um 9 que estragou o carro do professor, né? Mas pois é, essa aí vai eu não vendo. conhecia. Me revelei aqui para você. Mas então, assim, por conta dessa sensação muito impetuosa, né, que já aconteceu pela vida fora, a gente guarda muito medo de mostrar a raiva. Mas aí eu fui aprendendo isso devagar e hoje eu tenho uma relação com a raiva muito positiva, sabe? Hoje eu faço, a raiva vem muito forte também, pega aqui essa região, o corpo fica tenso, né? Às vezes vem sentimentos de vingança ainda, porque essa coisa passeia na cabeça do 9. Eu me permito... É a 8, é, Jô? É a 8. Só respondendo aqui o Fábio, se o 9 é vingativo. Eu não vejo o 9 como vingativo, mas se ele tiver asa dominante como 8, ele pode sim puxar essa energia de vingança, né? Sim, Então, Júlia, o que acontece? Hoje a raiva vem e eu desenvolvi uma relação com a minha raiva. Quando eu sinto que pega o corpo, eu tenho certeza, a raiva está aqui. Então, eu digo assim para mim mesmo, eu me dou um tempo, né? Eu ponho a raiva sentada na minha frente e vou fazer uma entrevista com a minha raiva, sabe? Então, eu vou tentar compreender de onde vem isso, o que é que me incomoda de fato, né? O que é que me deixou nesse estado e qual é o caminho para resolver. Então, hoje eu aprendi que a raiva, ela não é algo destrutivo. Interessante, né? Eu falo isso para os meus pacientes, a raiva, em alguns momentos, ela é muito produtiva, porque ela nos tira de um estado e nos leva para um outro muito melhor. Perfeito. Quando a gente consegue, né, dar a verdadeira tratativa para a raiva. Então, eu fui percebendo, assim, que quando eu lido melhor com a minha raiva, ela me traz uma energia de ação. Né? Porque o 9 tem a questão da narcotização. E o que é a narcotização? Eu penso, não é simplesmente mergulhar na preguiça, não quero, estou de boa, não é.
talvez a mente, ela trabalha tanto pensando na questão da harmonia, da paz, né? Isso tem um cansaço mental. Às vezes o narcotizar parece que é aquele desejo de dar um apagão, sabe? De apagar, se desligar de tudo, até para ver se volta a energia, mas isso é uma armadilha, né? Porque às vezes a gente mergulha na narcotização e não vai para ação. Então, quando vem a raiva, quando algo incomoda, hoje isso me leva para ação e me tira daquele estado de uma inércia maior. Né? Agora, a raiva, ela não é saudável. Muitas vezes a gente transita na raiva, mas parece que a raiva fica sem lugar, né? Ela não tem um lugar definido, ela incomoda, você não consegue dar um nome. Então eu penso, eu não posso ter medo de encontrar o que realmente está acontecendo comigo. E isso me leva a um posicionamento. Eu encontrei formas de dizer para a pessoa que eu não estou feliz com o que ela está fazendo, né? Não é que eu virei uma pessoa briguenta, acho que eu nunca vou ser briguenta, né? Porque a coisa do evitar conflito é forte, né? Mas antes eu desviava da minha tarefa, né? Desviava de mim mesma, mas agora eu consigo dizer, olha, nós temos que conversar, isso não está muito legal, né? Não nos favorece esse tipo de relação. Então eu penso que a raiva hoje me liberta, sentir raiva e fazer uma leitura adequada te liberta de muitos estados, né? De ser refém de situações terríveis, né? De ficar escravizado, muitas vezes em relacionamento, em tantas coisas. Então, eu acredito que hoje tem um equilíbrio maior, né? Entre a raiva e a paz. Hoje eu penso assim, eu não quero também cair nas armadilhas desse estado de paz. Pronto. Porque o estado de paz incondicional, né? Ele te leva a uma letargia. Você nunca se posiciona, nunca luta por nada. E até porque, gente, assim, essa paz do 9 muitas vezes não é a paz. É simplesmente a fuga de conflitos. O que é que seria isso? É a dificuldade de me posicionar, de falar o que eu penso, o que realmente eu sinto, para não ter conflito com você. Então, ele acaba ficando em segundo plano, né? Mas, Jô, fico muito feliz, né? Assim, eu também compartilho de você. Eu acho que o 9, ele tem um trabalho que é ele com ele, né? Ele com a autoestima dele, com a linha de que eu mereço também, que é o amor divino, né? Todos nós merecemos, inclusive o 9, eu enquanto 9. E a raiva é sim um ponto central que o 9 precisa se conectar. A raiva positiva no sentido de me levar para ação. Então, você sabe que é uma amiga muito querida, eu fico muito feliz e te agradeço demais. E lhe convido para ficar aí, para a gente ouvir agora o tipo 1, que também é a nossa asa, que precisamos muito dela. Tá bom? Obrigada, viu, por esse encontro, linda. esse tempo. E a gente se fala. Tchau. Com certeza. Tchau, tchau. Gente, agora nós vamos. Eu também já vi que nós temos muitos tipos 1 aqui no grupo. E eu vou chamar a Andrea. Eu não tô conseguindo. Tu tem que clicar em algum canto para sair, João, porque tu ainda tá ao vivo. Como é que eu faço aqui? Tá bom, vou ver se eu consigo aqui. Ver se tem algum xizinho. Sim, saiu. Tô saindo. Beijo, beijo. Beijo, boa noite. Bom, pessoal, agora nós temos 15 minutinhos com a minha querida Andrea. Quem acompanhou a live ontem, ela é... Ela é esposa do Geraldinho, que é tipo 3, que inclusive eu tenho um convite para eles em relação ao Dia dos Namorados, mas isso a gente conversa depois, né? Tudo bom, André? Oi, Julinha. Tudo bom, amor? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. André, vamos lá. Vamos. Fala como é que é ser instintiva, como é que é ter essa energia. Nós já vimos o 8, o 9, agora vamos ver o 1. Que é essa energia de praticidade, de reatividade, de mão na massa. Fala pra gente como é que é isso. Assim, primeiro de tudo, eu acho que o tipo 1, aos olhos de muitos, pelo menos a primeira vez que eu me identifiquei e percebi, pra mim é o tipo perfeito. É o tipo que a gente pensa assim, ai, que lindo, é perfeito. É prático, ação, objetivo, vamos lá, correto, tem que fazer. Honesto, correto, né? Não é? Então, um tipo perfeito.
Mas não é bem assim, né? E aí é onde eu tava escutando vocês falando muito dessa questão da raiva e tudo, né? Do tipo 8 ser essa raiva muito explosiva, essa raiva que vai. Do tipo 9 já ser a raiva contida. E aí foi engraçado que eu tava ouvindo a Jo falando, né? Que ela disse que quando sente a energia da raiva, é uma energia que fica, né? Aqui no peito. E é exatamente o que eu sinto. Porque um dos defeitos que eu vejo assim no meu eneatipo é essa questão da raiva. Porque eu sou uma pessoa raivosa, isso é um fato. Eu tenho raiva vários momentos da minha vida, eu sou movida à raiva. Sendo que a minha raiva fica. Ela tá aqui comigo o tempo todo. E como é um tipo que a gente busca muitas vezes a perfeição, querer passar que, olha, eu sou correta, essa raiva tá aqui comigo. Eu tô morrendo de raiva, eu tô querendo matar mas tô aqui, plena. Porque eu não posso passar pro outro que eu tenho essa raiva dentro de mim. Pronto. E eu acho que isso é o que mais machuca. Aí deixa eu só pegar essa tua fala para explicar pro pessoal. Vocês lembram o exemplo da bexiga que eu dei? Pronto, o 8, uma bexiga da raiva, uma bola de soprar da raiva. O 8, pá, estoura. O 9 se desconecta. Raiva, não quero sentir esse negócio, não. O 1, a gente fica como se fosse aqui uma bola, fica apertando. Aí ele fica implodindo. Por quê? Porque o 8 tem a motivação de poder e de força. O 9 tem a motivação de paz, garantir a paz. E o 1 tem a motivação, como a Andrea já falou, que é de perfeição, de ser correta. E o 1 tem a consciência de que sair gritando e explodindo não é nada perfeito, né? Não é nada legal. Que o 8 já diz, não, as pessoas não estão entendendo a minha intenção. O 1 já diz, ai meu Deus, aí já vem a culpa. E quando o 8 explode, porque todos explodem, inclusive o 9, vem a culpa, né? Vem o mal-estar, eu errei, né? Aí vem o... Mas por quê? Porque não bota essa raiva pra fora. Nenhum dos três, gente, tem uma relação sadia com a raiva. Não é para ser nenhum dos três o nosso ideal, mas para a gente mesclar e integrar, enfim. Né? Não, então, eu chego, Julinha, a sentir raiva porque tive raiva. É a raiva da raiva. Como é bem assim, tenso, né? Isso, é bem tenso. Essa questão do explodir, eu tava até lendo os comentários enquanto tu tava comentando, e o Matheus, né, que trabalha comigo, eu sou chefe tipo dele, 7. né? Beijo, Matheus tipo 7. Ele comentou que percebe quando eu sinto raiva. Mas por quê? Porque hoje eu já tenho uma relação com o Matheus, que é uma relação de confiança. Então, é como se com ele eu pudesse sentir raiva. Ou eu pudesse demonstrar minha raiva pra ele, porque tá tudo bem. Tu se sente segura, né? Eu me sinto segura. E não ser perfeita, né? Hoje, quem mais vê a minha raiva é o Geraldo, né? Que é meu marido, que era o tipo 3 de ontem. Mas ele é a pessoa que mais acessa, assim, não é que ele mais acessa a minha raiva, é que eu consigo demonstrar a raiva pra ele. O coitado, né? Ele é o meu Bob, né? Que é aquele bonequinho que a gente dá. Ele é o meu Bob, porque às vezes eu passo o dia, nossa, super turbulento, reunião de trabalho, e aí às vezes a injustiça, eu vi que o Elvio comentou muito da questão de justiça, e eu tenho, assim, esse sentimento de justiça também muito forte, do certo e do errado, de isso não pode acontecer porque é injusto. Sendo que ao contrário dele, eu também não vou lá. Eu só vou lá se eu me sentir, né, assim... o 8 é o que mais vai. O 9 já não vai muito. E o 1, como é que é? Quando é que ele vai, Andréa? É assim, Julinha, e depende muito da situação. Eu só vou quando eu sinto que eu tenho, assim, a possibilidade de ir sem ser mal vista. Pronto. Que não saia da tua perfeição e do que tu considera correto, né? Até porque é justiceira com classe, entendeu? Perfeito. É tipo chegar, não, gente, tal, mas por dentro é querendo explodir igual o 8. E aí, como eu não posso fazer isso no dia a dia, com quem é que eu explodo muitas vezes? Com o Geraldo, meu esposo. Que não tem nada a ver com a situação. Mas que é assim, eu passei o dia péssimo, aí cheguei em casa, se ele fizer um ai comigo, aí... Poxa, Geraldo, pelo amor aí de vem Deus, a carga da raiva que você acumulou do trânsito, porque perdeu a hora, porque o chefe fez isso, porque o Matheus fez aquilo, né? O cliente, né?
Aí explode porque o Geraldinho não lavou a louça. Olha aí eu lhe defendendo, viu, Geraldinho? Ele não lava a louça, aí você explode, né? Inclusive, eu briguei com ele antes da gente começar essa live. Porque ele deixou um copo, faz 2 dias que ele deixou outra coisa do tipo organização. Eu sou altamente organizada e disciplinada. Em época de quarentena, eu estou virando a louca da faxina, estou faxinando tudo o tempo inteiro, tudo organizado. Coronavírus não entra. Água sanitária do meu lado. E aí, Geraldo tá pra ficar louco, porque diz, tu limpa demais, a casa já tá limpa. Claro, a casa tá limpa, porque eu estou limpando. Ela não é autolimpante, entendeu? E aí, quando foi... Aí, o Geraldo perguntando a relação com o aspirador de pó, porque eu já acordo aspirando a casa. Porque não A minha mãe é tipo eu todo dia acordo com o barulho do aspirador. Gente, mas é assim, né? Ainda mais nos tempos que estamos vivendo. E aí o Geraldo deixou um copo aqui na mesa, onde a gente tá apoiando o celular e tudo. E já faz 2 dias que eu cheguei pra ele e disse assim, tira esse copo daí, porque esse daí não é o canto de pegar o copo. E aí, antes de eu montar aqui o espaço pra gente começar a live, eu bati no copo e o copo quebrou. Imagina a minha raiva. Eu já... Geraldo! Pelo amor de Deus, eu falei pra guardar esse copo! Eu falei! Quantas vezes eu vou ter que dizer isso? E aí eu acabo explodindo, por quê? Porque com ele eu tenho uma confiança de mais tarde chegar e dizer assim, ô amor, desculpa. Desculpa, eu sei que eu fiz errado, desculpa. Então, assim, é como se ele fosse meu lugar de conforto, né? De alguma forma, assim. E aí é interessante porque, assim, o 8 tende quando tem conflito, como ele tem um mecanismo de defesa da negação, então... Não foi estúpido. A pessoa que não lavou o copo, né? O 9, aí eu digo, assim, com muita propriedade, é um mal-estar suportar um status de conflito. Saber que eu estou em conflito, eu não sei se porque eu sou não bissexual, mas assim, não é com todo mundo. Mas se eu souber que eu estou em conflito com a Andrea, é motivo para eu, mesmo eu achando que eu estou certa, eu não consigo nem dormir. É uma angústia realmente no peito. E o 1 gera muita culpa, né? Porque se percebe imperfeita. E só para fechar, Andrea, que necessidade, que motivação de perfeição é essa? Assim, de onde é que você acha que vem isso? Assim, eu tenho que ser perfeita e se eu não for perfeita? Qual é o problema da imperfeição? Aí, assim, aí é uma coisa que já está sendo trabalhado, né? Eneagrama, anos de terapia. A questão do ser perfeita é o ser aceita. Porque as pessoas não podem descobrir que eu não sou perfeita. E aí a minha relação com a perfeição é até engraçada, Júlia, porque ela vem desde criança. Eu lembro que eu criança, que foi quando no Eneagrama eu pensei, caramba, eu sou tipo 1. Eu criança, com 10, 11 anos, eu estudei em colégio militar e eu era ali aquele padrão de aluna... A farda, eu estudava à tarde. Aí eram 2, assim, um exemplo, eram 2 fardas. Eu chegava da escola à noite, eu já ia organizar a minha farda do outro dia. E aí eu com 11, 12 anos, eu já engomava a minha farda, eu já deixava ela toda pronta, eu já limpava meu cinto. Eu sempre cheguei na hora. Eu lembro que eu ligava pra minha mãe chorando se eu sonhasse que eu ia tirar um 8, porque eu não podia ter uma nota. Como era que eu ia ter uma nota 8 no meu boletim? Então, altamente... Eu sempre tive um excesso de cobrança muito grande, que eu lembro que na época até a mamãe se preocupava demais, porque ela dizia, meu Deus, eu não cobro a Andrea para ela ser desse jeito. Aí eu dou um recado para os pais. Gente, não é de vocês. É da criança. A Andrea estudou no militar, eu tenho certeza que ela tinha coleguinhas que não estavam nem aí para farda. A personalidade dela colou no estilo de disciplina do colégio, talvez tenha aflorado e estimulado mais. Ok, mas é dela. E aí, Andrea, fica aí que eu queria só revisar um pouquinho pro pessoal, porque hoje é a última live. Tá. Gente, é muito importante no Eneagrama a gente olhar para as motivações. Comportamentos, todos nós podemos ter os mesmos. Mas, vamos lá. 2, a motivação é ser útil, é ter uma função na sua vida. 3, a motivação é performar, é ter uma imagem de sucesso para as pessoas. Não basta ele saber que tem sucesso, ele precisa saber que as pessoas acham isso dele. 4, ele precisa ser profundo, ele precisa ser diferente, ele precisa ser único, especial. 5, ele precisa de privacidade, ele precisa correr para o conhecimento, ele precisa de
de economizar energia. Sim. O tipo 6, ele precisa prevenir, né? Se precaver, é a precaução dos perigos que o mundo pode gerar para ele. O 7, ele precisa de prazer. A base dele é o prazer. Sem prazer é muito difícil. Assim, a motivação do 7 é o rumo do prazer, né? As escolhas são pautadas por isso. O 8 que a gente viu hoje é uma energia de poder, de força. Eu sou forte. Só sobrevive quem é forte. O 9 é a paz, é a harmonia, é saber que estamos bem, que tá todo mundo tranquilo. Embora às vezes nem a gente não consegue que todos fiquem bem, né? E o 1 que a Andrea tá muito bem representando é a perfeição. Então, comportamentos podemos ter parecidos. Eu sei, eu vi alguns comentários do pessoal, ai, Júlia, ainda não me achei, eu ainda não me achei. Gente, aqui é só uma pincelada, né? Assim, no workshop a gente estuda a infância, a gente estuda todo o mapa das tipologias, né? Enfim, é só uma pincelada. E eu estava dizendo no começo da live, André, que foi tão legal assim, o retorno do pessoal, que sem ser nessa semana, na próxima, eu quero fazer uma sobre os instintos, que é uma outra coisa muito importante, né? Então, pessoal, quem tiver interesse em fazer o workshop, fala comigo no direct, porque já é no começo de junho. E quem quiser fazer o módulo 2, que é para quem já sabe a tipologia, já fala comigo, porque já começa na segunda-feira. E é super importante, eu queria reforçar, porque a gente saber nossa tipologia é interessante, mas entender mais das flechas, das evoluções... É o que fazer, né? Nós somos práticas, né? E aí, eu faço o quê, né? Exatamente. E agora, o que é que eu faço? Aí a gente vem para o segundo módulo. Aí, como a gente ainda tem um tempinho, vamos ver aqui os teus comentários, né? Eu queria comentar uma coisa, que eu tô vendo aqui, os meninos, a Isiele, o Anderson, que eu conheço, a Izzy, eu acho que ela se identificou um pouco com o tipo 7, o Matheus estava até comentando. E aí a minha flecha de evolução, tipo 7, né? Uhum. Que eu acho o máximo quando eu consigo alcançar, porque aí eu saio completamente do meu senso de disciplina, organização, perfeição e vou pro prazer. Aí eu queria até citar uma vez que a gente tava numa balada e tudo, numa festa, e o Marcelo, né, que é muito meu amigo, meu padrinho e tudo, eu tava lá brincando e bebendo, e eu lembro que ele olhou pra mim e disse assim: quem diria você, uma profissional, e começou a falar, né? Uma profissional, professora, desse jeito, na festa e tal. E aí aquilo ali poderia me abalar, porque ele estava falando de toda uma construção de figura que eu tenho, né? E aí na hora eu brinquei e disse assim, não, hoje eu quero só ser André, eu quero só me divertir, me deixa. Mas eu sou 7, né, André? Eu já sou 7, eu tava na minha flecha 7, me deixa, não quero saber de nada. Então, é legal quando a gente consegue evoluir, entender essas flechas, em que situação onde a gente está acessando, eu acho que é fundamental. Porque no módulo 1 a gente estuda as tipologias, a gente se identifica. E no 2 é o que vamos fazer com isso. Né? E aí eu acho que é a chave do... Assim, pra gente mudar, pra gente ter as atitudes, pra gente começar a entender melhor o universo, eu acho que é o grande pulo, assim, do gato. A Carola tá falando, assim, ela se identifica com 1, né? Assim, eu amanhã tenho consulta e já organizei todos os processos, receitas, a roupa que vai usar na consulta, né? É muito interessante, né? Não, e do fazer também, né? Não só da disciplina e da organização, e do fazer. Uma das coisas que eu morro de prazer é ter uma lista de coisas que com check. Olha, uma lista de coisas para fazer, tudo checada, fiz tudo. Lindo, né? Lindo! Ai, amo. Andréa, 8 horas, vai já cair. Gente, muitíssimo obrigada para vocês que estiveram nesses dias com a gente. Eu vou deixar essa live salva, tá? Então, se vocês quiserem encaminhar para os amigos, né? Eu acho que autoconhecimento é uma coisa que ajuda muito e que a gente tem que levar para todo mundo ter acesso, né? E, André, um cheiro. Beijo, obrigada, Julinha. Um convite para fazer para você e pro Geraldinho e depois eu conto pro pessoal. Tá bom, tá bom. Um cheiro, beijo, beijão, tchau. gente. Boa noite.